Bom, pessoal, tudo bem? A partir desse segmento, dessa nossa retrospectiva, desse plano geral da história do cinema brasileiro, nós vamos começar a abordar alguns personagens e alguns temas que vão passar a fazer parte de uma mínima conexão com os movimentos futuros, né? Até o momento a gente viu uma série de momentos do cinema nacional, meio alquebrados, começa e termina, mas a partir daqui, embora ainda haja uma série de dificuldades de desenvolvimento ao longo aí das próximas décadas, já começam a aparecer algumas figuras e alguns elementos estéticos e poéticos no cinema brasileiro que vão fazer parte dos outros movimentos. Então, para começar, eu acho importante nós abordarmos a figura do cineasta Humberto Mauro. Ele é talvez o primeiro cineasta importante, de peso, na historiografia do cinema nacional. E faz parte de um dos ciclos, né, importantes para a história, que é o ciclo de Cataguases. No último segmento a gente falava sobre esses ciclos regionais que existiam no Brasil ao longo das décadas de 20 e começo da década de 30. Então o ciclo de Cataguases é um dos mais importantes. Humberto Mauro, mineiro, nascido em 1897, filho de uma família de classe média, o pai imigrante italiano, a mãe dele muito culta, era poliglota. Mudaram-se para Cataguases, na Zona da Mata, e lá ele se criou. Ele foi criado com uma certa erudição, já quer dizer, ele tocava violino, também se interessou por engenharia, foi estudar engenharia na mocidade dele, era interessado por fotografia e também era um entusiasta do cinema, quer dizer, para ele o cinema era algo bastante interessante. E era uma pessoa que tinha sensibilidade o suficiente para entender que o cinema brasileiro, assim como alguns outros também o faziam, o cinema brasileiro não era tão interessante ou tão bem acabado como poderia ser. Então, imbuído de uma vontade, de uma cinefilia diferente aí, digamos, o Humberto Mauro decidiu que ele também gostaria de contribuir para a arte cinematográfica brasileira e fundou uma produtora em meados dos anos 20, em Cataguases, chamada Febo, e começou a fazer alguns filmes. Nesse momento, no final dos anos 20, a história do Humberto Mauro vai cruzar com a história de um outro personagem importante que a gente vai abordar mais demoradamente num segmento futuro. Eu estou falando de Adhemar Gonzaga, que fundaria em 1929 a Cinédia, que é o primeiro grande estúdio brasileiro, era jornalista e já em 1926 funda a revista Cinearte. Lembrando que já nos anos 20 havia algumas revistas de cinema importantes aqui no Brasil. A Cinearte era uma delas e a Cena Muda era uma outra também bastante importante. Só que essas revistas traziam de fora o material que elas publicavam, né? Abordavam o cinema brasileiro e tudo, mas o grande conteúdo dessas revistas era de fato o cinema importado, né? As figuras das estrelas hollywoodianas. Então era muito consumido principalmente pela parcela feminina do público leitor, né? Porque trazia as tendências da moda que era lançada pelo cinema comercial, trazia fotos dos galãs americanos, dos galãs europeus e tudo mais. O Adhemar Gonzaga, fundador da revista Cinearte, em 1927 resolve criar um prêmio para o melhor filme brasileiro, quer dizer, ele resolve incentivar o cinema nacional. E o prêmio vai exatamente para um filme chamado Tesouro Perdido, dirigido pelo Humberto Mauro, a terceira produção do Humberto Mauro, que é um filme que, como eu disse, né, quer dizer, o cinema brasileiro ele não circulava. O Jean-Claude Bernardet, como eu falei nos segmentos anteriores, critica muito essa tendência que ainda parece persistir no cinema nacional, que assim, uma vez que o filme está pronto, não há mais nenhum compromisso, não há mais nada a ser feito após a conclusão da montagem do filme, né, quer dizer, então eu digo isso porque o Tesouro Perdido, ele circulou com um relativo sucesso em Cataguases, onde foi feito, mas embora tenha ganho um prêmio no Rio de Janeiro, de uma revista importante como a Cinearte, não circulou muito no Rio de Janeiro, mas serviu para mostrar, para esse grupo pequeno de pessoas envolvidas com o cinema, nesse momento, serviu para mostrar quem ele era e serviu para conseguir, de alguma forma, investimento para uma segunda produção que ele batizou de Brasa Dormida, de 1928. Esse sim, um filme já bem acabado, sim, a exemplo de Tesouro Perdido, também muito repleto de imagens, de paisagens locais, de paisagens regionais, mas já com alguns elementos mais sofisticados para o cinema brasileiro daquela época. Por exemplo, nesse filme Brasa Dormida, Humberto Mauro vai explorar muito o erotismo de uma maneira plástica bastante diferente, com uma fotografia mais elaborada. E o Humberto Mauro, como ele vinha de uma formação religiosa bastante rígida, ele fica oscilando a todo momento um erotismo que vai do sagrado para o profano. Então há um erotismo sugerido, mas também há uma espécie de repressão, então fica entre a repressão e o desvelo, que cria
cria um efeito narrativo, um efeito plástico muito bonito. Brasa Dormida, então, de fato, o estabelece como um cineasta importante, um cineasta a ser explorado aí por uma vindoura indústria cinematográfica. O último filme dele em Cataguases, e também é considerado o último filme do ciclo de Cataguases, é Sangue Mineiro, que é tido como, de 1929, tido como talvez o melhor trabalho dele nessa primeira etapa de produção da Febo, né? Embora o filme não tenha sido um sucesso de bilheteria, serviu para que ele fosse convidado a integrar o time da Cinédia, que começava ali nos estúdios do Rio de Janeiro, com o Adhemar Gonzaga, que eu já mencionei, e o Humberto Mauro vai para o Rio de Janeiro, então, como o cineasta de ponta da Cinédia, aquele que vai produzir os melhores filmes da Cinédia e dirigi-los, e escrever também, roteirizá-los, né? Lá, por exemplo, ele produz o filme Ganga Bruta, aliás, ele dirige, o Adhemar Gonzaga produz o filme Ganga Bruta, que talvez é o filme dele mais conhecido desse ciclo da Cinédia, né? Desse período dele, da passagem dele pela Cinédia. É um filme que é parcialmente falado, também não foi exatamente um sucesso de público, mas artisticamente ele é muito aclamado até hoje. E a carreira do Humberto Mauro foi se desenvolvendo cada vez mais à medida em que o cinema brasileiro começava a mostrar uma espécie de estabilidade no que diz respeito a uma produção em escala industrial do cinema, né? Ainda nos anos 30, por volta de 1935, Mauro vai ser convidado a dirigir alguns filmes para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, ligado ao governo federal. E é lá que, em 1937, ele dirige o filme Descobrimento do Brasil, uma superprodução para a época, realmente com muitos figurinos, com muitos figurantes, com maquetes, filme totalmente sonoro, com trilha sonora de Heitor Villa-Lobos, então quer dizer, uma grande produção cinematográfica de fato encomendado pelo Estado. E ele vai passar algum tempo fazendo filmes para o INCE, né, para o Instituto Nacional de Cinema Educativo. E é lá que depois ele vai desenvolver, a partir disso, ele vai começar a desenvolver uma série de curtas-metragens, também de cunho educativo, de pesquisa folclórica, de pesquisa de costumes da cultura brasileira, chamado Brasilianas. É uma série de curtas-metragens, talvez o filme mais conhecido dessa série de curtas é A Velha Fiar, de 1964, que é um curta que ainda é disponível, tá por aí, dá para ser assistido e tudo mais. Aliás, esses filmes do Humberto Mauro, eles são todos disponíveis, talvez com exceção dos primeiros, em que ele fez ainda em Cataguases, antes do Tesouro Perdido, mas a partir disso, os filmes são facilmente encontráveis, né? Bom, por que eu disse que o Humberto Mauro é tão influente para as gerações futuras? Porque a própria a moçada do cinema novo, no final dos anos 50 e dos anos 60, vai adotar o Humberto Mauro como uma espécie de mentor intelectual, né? O Glauber Rocha mesmo dizia que o Humberto Mauro é o primeiro cineasta que vai mostrar como se faz cinema brasileiro, não cinema no Brasil, mas cinema brasileiro como identidade brasileira. E ele passou a ser, de fato, uma figura bastante importante para essa juventude que 30 anos depois da época em que ele começou a filmar, tentaram revolucionar o cinema novamente. A gente vai chegar até lá. Mas para se ter uma ideia da influência do Humberto Mauro e do papel dele no cinema nacional, ainda nos anos 70 ele estava em atividade, né? E nos anos 70 ele escreve os diálogos em tupi para o filme Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos. Então ele ainda estava na ativa. Ele morre no começo dos anos 80, mas ele sempre esteve presente na história do cinema como um todo. Essa é uma pequena retrospectiva da carreira do Humberto Mauro, que é o nosso grande primeiro cineasta dentro de uma história linear do cinema brasileiro. E aí no próximo segmento a gente já pula para a fase dos estúdios, da Cinédia, da Atlântida, da Veracruz. Como eu falei antes, quer dizer, a vida do Humberto Mauro, a carreira do Humberto Mauro se cruza com a Cinédia. Mas aí daqui a pouquinho a gente já aborda novamente a Cinédia um pouco mais a fundo para a gente conhecer a importância desse estúdio pro segmento dos filmes musicais de carnaval. Até já!